Você provavelmente conhece alguém que consome cannabis. Mas espera lá, doutor Saúde, agora você virou um maconheiro. Vai divulgar a maconha. Calma, vamos sair da ignorância. Deixe o preconceito de lado. Vamos entender o assunto. Existem 3 variedades do gênero cannabis. A sativa, que é a mais conhecida, o famoso brau, também conhecido como maconha, marihuana. E temos a cannabis indica e a cannabis ruderalis. Hoje vamos falar em especial da cannabis ruderalis. Você sabe qual a diferença dela para a cannabis sativa? Qual a sua importância medicinal? E por que temos que divulgar esse podcast? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 10 dicas para tratar com esse milagre da natureza. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá, existe um tipo específico de cannabis denominado de cânhamo. Você sabe o que é cânhamo? É uma planta, uma erva do gênero cannabis, também da família Cannabaceae, que apresenta menos de 0,3% de um princípio ativo chamado THC, ou tetrahidrocannabidiol, um potente psicoativo. Ele que é responsável pelos efeitos alucinógenos da maconha, bem como os efeitos de dependência química, que deixa o usuário viciado. Quando essa substância ela é ínfima, essa erva ela é considerada um cânhamo, onde apresenta uma outra substância predominante chamada de CBD ou canabidiol, que é um potente modulador dos receptores da saúde em geral. Existe um novo sistema no nosso organismo que foi descoberto. É chamado de sistema cannabinoide, responsável principalmente por modular os receptores da dor, do sono, do humor, memória, apetite e outros processos cognitivos e físicos. Portanto, esse tipo de planta, onde é extraído um óleo chamado óleo de hemp, é riquíssimo em canabidiol. Ele não apresenta o THC, o alucinógeno que vicia, que está presente na maconha, podendo e devendo ser usado como fim terapêutico, medicinal em mais de 200 doenças catalogadas pela Anvisa. Hoje no Brasil, mais de 900 médicos já prescrevem esse fitoterápico, onde a Anvisa já permite a importação. O seu cultivo para fins medicinais já virou um projeto de lei. Não foi aprovado ainda, mas já foi dado um grande passo para isso. Para aqueles que realmente querem plantar para uso terapêutico, aí você tem que entrar com um processo judicial que já existem muitas pessoas cultivando através da autorização do juiz. Outro passo importante que foi dado para essa mudança foi a classificação pela Anvisa. Ela saiu da classe dos F2, que são os narcóticos, os psicotrópicos de uso prescrito, para a classe C1, que são outras substâncias sujeitas a controle especial. Agora que você aprendeu a diferença entre maconha e cânhamo, agora você vai aprender 10 dicas para usar esse óleo na sua saúde. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que em 2007 existia uma droga chamada Rimonabant, que foi muito usado para emagrecimento? Ele fez um sucesso tremendo, pois ele bloqueava os receptores canabinoides CB1 e tirava a fome dos seus usuários. Porém, ele foi proibido tempos mais tarde, porque ele, além de tirar a fome, provocava efeitos colaterais seríssimos nas pessoas que tinham tendência a manifestar doenças psiquiátricas, como bipolaridade, esquizofrenia, manifestando esses distúrbios.
e também ele foi responsável por inúmeros suicídios. Para esses pacientes que usavam rimonabant, descobriu que o antídoto era uma outra planta do mesmo gênero da cannabis, o cânhamo, que ao invés de conter o canabiol e o THC, ele era rico em canabidiol, o CBD, que modula o sistema dos endocannabinoides. Ele imita algumas reações químicas naturais do cérebro de forma sutil, interfere nas enzimas que atuam nos sistemas endocannabinoides, além de modular os receptores, principalmente os receptores da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação do prazer. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Um estudo feito em 2017, publicado no New England Journal of Medicine, eles descobriram que ingerir CBD ele corta dramaticamente a frequência das convulsões na maioria dos pacientes. Portanto, a dica é usar esse óleo sublingual em pacientes epiléticos. O óleo ele é aprovado para consumo em mais de 50 países dos Estados Unidos. A dica número 2. Como ele atua nos receptores da serotonina, ele faz diminuir o que? Os neurotransmissores da dor. Portanto, a dica é usar em terapias de dores crônicas. Você que tem lombalgia, fibromialgia e principalmente enxaqueca. Dica número 3. Como ele atua em receptores responsáveis pelo seu humor, a dica é usar para reduzir sintomas psicóticos em pessoas que têm esquizofrenia, transtornos psicóticos em geral. Segundo o Dr. Igor Grantz, professor e presidente da psiquiatria da Escola de Medicina de San Diego. Dica número 4. Uma pesquisa brasileira descobriu que pessoas que têm medo de falar em público se sentiam menos ansiosas e desconfortáveis sobre as fobias depois de tomar o CBD, comparado com as pessoas que tomavam placebo. Portanto, a dica é usar para acabar com o estresse, com a ansiedade e com a sua timidez. Dica número 5. O CBD também pode ter ações que reduzem moléculas inflamatórias, produzidas sempre que um tecido é lesionado ou uma bactéria entra, diz o Dr. Grantz. Portanto, a dica é usar como anti-inflamatório em processos com inflamação crônica, como gota, artrite, osteoporose. Dica número 6. Como ela atua nos receptores do sono? A dica é usar em pessoas que têm insônia, apneia do sono. Dica número 7. Como ela atua também em receptores ligados na parte cognitiva, memória e física, ela tem 40% de efeito em casos de pacientes com déficit de atenção, com hiperatividade. Tem 70% de efeito em casos de doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer. 78% em casos de pacientes autistas. Fantástico isso. Dica número 8. Atenção mulheres, o CBD melhora 80% de distúrbios menstruais. Dica número 9. Para quem sofre de doenças autoimunes, tem 80% de efeito sem nenhum efeito colateral. Você deve estar perguntando, onde é que compra isso? Dica número 10. O CBD também tem ação antiproliferativa. A dica aqui é usar em casos de tumores, metástases. Tem 80% de efeito em tumores de pele, como melanoma. Enfim, são várias doenças que ele atua. A receita das principais doenças você encontra no link da descrição. Resumindo, preste bastante atenção, saiba a diferença fundamental entre maconha e cânhamo. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br. Adquira nosso livro, Hábitos Cerone, cadastre para o nosso próximo workshop. Se você ainda não se atentou para a importância do poder medicinal do CBD, que é um fitoterápico que não precisa fumar, não é alucinógeno, não causa dependência química, basta pingar algumas gotinhas debaixo da língua para se beneficiar dos seus poderes analgésicos, anti-inflamatórios, antiproliferativos, enfim, atuar contra mais de 200 doenças já catalogadas pela Anvisa. Comece a prestar atenção, acabe de vez com esse preconceito, pratique as dicas
divulgue para as pessoas que você conhece, que vai aumentar a longevidade sua e dessas pessoas com saúde. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com dúvidas? Procure a gente no grupo O Doutor Saúde no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. E aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou o seu dispositivo Android usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim que você fica sabendo sempre que tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts através do site www.dicascurtas.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.